Você já parou para pensar no verdadeiro sentido da dor? Aquele momento em que tudo parece pesar sobre os nossos ombros, em que sentimos que a vida nos desafia de maneira quase insuportável. Allan Kardec, um dos maiores estudiosos do Espiritismo, nos convida a refletir sobre a dor não apenas como sofrimento, mas como um instrumento de aprendizado e transformação. Antes de avançarmos, quero que você pense em um momento da sua vida em que a dor foi intensa. Talvez tenha sido uma perda, uma decepção ou um fracasso que parecia impossível de superar. Respire fundo e guarde essa lembrança. É exatamente a partir dessas experiências que podemos compreender o que Kardec nos ensina. A dor, segundo o Espiritismo, não é um castigo. Ela não é enviada para nos punir. Pelo contrário, ela é uma consequência natural de nossas escolhas, de nossas ações e uma oportunidade de crescimento espiritual. Cada sofrimento, cada lágrima, cada noite em claro é, de certa forma, um convite para nos conhecermos melhor, para desenvolvermos virtudes que, de outra forma, talvez jamais descobriríamos em nós mesmos. Você já percebeu como certas pessoas, mesmo diante de enormes dificuldades, conseguem manter a serenidade enquanto outras se afundam na amargura? Isso não é apenas sorte ou destino, é resultado da nossa capacidade de compreender o propósito da dor, de perceber que cada desafio carrega consigo uma lição. Kardec nos lembra que a vida é uma escola e que cada experiência dolorosa é uma matéria que precisamos aprender para evoluir. Agora, imagine a dor como um mestre silencioso. Ele não grita, não impõe, mas observa e nos guia. Cada lágrima, cada frustração, cada decepção é uma oportunidade de desenvolvimento. No Espiritismo, aprendemos que somos espíritos em evolução e que a dor serve como um espelho para refletir nossas imperfeições, nossos medos e nossas limitações. Vamos dar um passo além. Por que sentimos dor física? Por que nosso corpo sofre quando estamos doentes ou feridos? A dor física é um mecanismo que nos protege, que nos alerta sobre algo que precisa de atenção. Mas a dor emocional, aquela que corrói silenciosamente, também tem seu papel. Ela nos mostra áreas da nossa vida que precisam de cura, de perdão, de aceitação. Imagine agora uma pessoa que sofreu uma grande perda. Talvez tenha perdido um ente querido, talvez um sonho que parecia inabalável tenha se desfeito. O sofrimento nesse momento é imenso. Mas, segundo Allan Kardec, esse sofrimento é um convite para refletir sobre a impermanência da vida, sobre a importância de valorizar cada instante e de buscar a evolução interior. A dor, então, não é inimiga. Ela é uma aliada, embora dolorosa e difícil de aceitar. E é exatamente essa dificuldade que nos molda, que fortalece nossa resiliência, que desperta nossa empatia. A dor nos ensina a amar, a compreender, a olhar para o outro com mais compaixão. Vamos fazer uma pausa para pensar. Quantas vezes você já cresceu a partir de um momento difícil? Quantas vezes a dor, embora dolorosa, abriu portas que você jamais imaginou? Allan Kardec nos ensina que cada sofrimento tem um propósito, mesmo que não o compreendamos imediatamente. A dor também está ligada ao livre-arbítrio. Cada escolha que fazemos na vida tem consequências, e algumas delas podem nos trazer sofrimento. Mas é justamente através dessas experiências que nos tornamos conscientes, responsáveis e mais evoluídos. A dor, portanto, é consequência da nossa liberdade, mas também um instrumento de aprendizado. No Espiritismo, a compreensão da dor é essencial para desenvolvermos a serenidade e a sabedoria.
Ela nos ensina a olhar para além do imediato, a perceber que cada desafio, cada dificuldade é uma oportunidade de crescimento. Kardec nos lembra que a vida é uma jornada espiritual e que os obstáculos que encontramos são muitas vezes necessários para o nosso progresso. Mas e a dor emocional, aquela que nos fere por dentro, que parece não ter fim? Allan Kardec explica que grande parte desse sofrimento nasce de nossas expectativas, de nossos apegos e de nossas ilusões. Esperamos que a vida seja linear, que as pessoas ajam como desejamos, que o mundo funcione de acordo com nossos planos. Quando a realidade se mostra diferente, sentimos a dor, o choque da vida nos mostrando que não temos controle sobre tudo. A dor é, portanto, um convite à humildade. Ela nos lembra que somos limitados, que não podemos controlar o destino, que nem sempre nossos desejos serão realizados da forma que esperamos. Mas é justamente nesse aprendizado que encontramos o verdadeiro valor da experiência humana. Kardec nos ensina que a dor nos aproxima da compreensão, da paciência e da resignação inteligente. Aquela capacidade de aceitar sem se entregar à amargura. Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem atravessar grandes tragédias com serenidade? Não é que elas não sintam dor, pelo contrário, elas a sentem profundamente, mas aprenderam a perceber que o sofrimento é passageiro, que faz parte de um ciclo maior. Kardec reforça que a vida é um processo de evolução e que cada dor que sentimos é uma oportunidade de desenvolver virtudes que nos conduzirão a um estado de maior equilíbrio e compreensão espiritual. Vamos pensar em um exemplo. Imagine alguém que perdeu tudo em um acidente, que teve de recomeçar a vida do zero. A dor é inevitável, intensa, muitas vezes esmagadora, mas essa mesma dor pode ser o ponto de partida para a descoberta de habilidades interiores, para o fortalecimento da fé, para o despertar da compaixão. Kardec nos lembra que os desafios da vida são oportunidades de lapidação do espírito, assim como o ouro precisa ser purificado pelo fogo para se tornar valioso. A dor, portanto, não é castigo, nem injustiça. Ela é um instrumento de transformação. Cada lágrima que derramamos, cada noite de insônia, cada sensação de vazio é uma chance de nos aproximarmos do nosso verdadeiro eu, de percebermos nossa força interior e de compreendermos a vida de maneira mais ampla. Kardec nos ensina que nada acontece por acaso e que a dor, por mais cruel que pareça, tem um propósito dentro do plano maior da nossa evolução. E existe ainda um aspecto da dor que poucos percebem. Ela nos conecta ao outro. Quando sentimos dor, desenvolvemos empatia. Sentimos a necessidade de ajudar, de apoiar, de confortar. É como se a dor nos lembrasse da interconexão de todos os seres, da responsabilidade que temos uns pelos outros. Kardec enfatiza que a dor individual também é uma oportunidade de aprendizado coletivo, pois nos ensina a olhar para o sofrimento do próximo com mais amor e compreensão. Agora eu quero que você imagine a dor como uma ponte que liga o presente ao futuro, que nos leva de um estado de ignorância para um estado de consciência mais elevado. Cada dificuldade que enfrentamos, cada decepção, cada perda é um degrau nessa ponte. E, embora no momento a travessia seja dolorosa, do outro lado nos espera a clareza, a serenidade e o aprendizado que a dor proporcionou. E é aqui que entramos em outro ponto importante: o papel do Espiritismo em nos ajudar a compreender a dor. Allan Kardec nos apresenta uma visão da vida que transcende o imediatismo do mundo físico. Ele nos mostra que somos espíritos em constante evolução e que as dificuldades que enfrentamos não são eternas. Elas são etapas de um caminho maior, uma escola que nos prepara para experiências mais elevadas, mais significativas e mais gratificantes. Imagine por um momento a dor como uma professora paciente. Ela nos observa, nos desafia, nos corrige quando necessário
mas sempre com o objetivo de nos ensinar, de nos fazer crescer. É uma presença silenciosa, discreta, que muitas vezes não reconhecemos, mas que é essencial para o nosso desenvolvimento espiritual. Kardec nos lembra que a vida não é apenas sobre prazer e conforto, mas sobre aprendizado, evolução e transcendência. Agora vamos falar da dor física, aquela que atinge o corpo e nos lembra da fragilidade da vida. É uma dor que muitas vezes nos limita, nos obriga a parar, a refletir e a desacelerar. Kardec explica que o corpo é apenas o instrumento do espírito e que a dor física, assim como a dor emocional, também possui um propósito. Ela nos alerta, nos protege, nos indica que algo precisa ser cuidado ou ajustado. É uma linguagem silenciosa, uma mensagem que nos chama a atenção para aspectos que talvez ignorássemos. E quando falamos de dor coletiva, aquela que afeta comunidades, famílias ou até nações inteiras, Kardec nos lembra que assim como o sofrimento individual é instrumento de evolução, a dor coletiva também é uma oportunidade de aprendizado e transformação. Guerras, tragédias naturais, crises econômicas ou sociais são experiências coletivas que nos desafiam a agir com solidariedade, compaixão e responsabilidade. Cada gesto de ajuda, cada ato de bondade, cada palavra de conforto diante da dor alheia constrói um mundo melhor. E se olharmos para a dor sob uma perspectiva mais profunda, veremos que ela não é apenas um obstáculo, mas também uma ponte para a espiritualidade. Allan Kardec explica que o sofrimento nos conecta com dimensões mais sutis da existência, nos aproxima do entendimento de que somos espíritos vivendo experiências humanas. A dor nos impulsiona a buscar respostas, a questionar o sentido da vida, a refletir sobre nossas escolhas e sobre o caminho que estamos trilhando. É nesse ponto que a compreensão do Espiritismo se torna um alicerce. A dor deixa de ser apenas um fardo e se transforma em guia. Nos momentos mais difíceis, podemos nos lembrar das palavras de Kardec: nada acontece por acaso. Cada lágrima derramada, cada perda sofrida, cada desafio enfrentado possui um propósito maior, uma lição que transcende o momento presente. Vamos trazer agora exemplos práticos, situações do dia a dia que todos nós já enfrentamos. Imagine alguém que perde um emprego, sente-se desvalorizado, perdido. A dor dessa experiência é real, mas também é uma oportunidade de redescoberta, de aprendizado, de fortalecimento interior. Ou pense em uma pessoa que enfrenta a perda de um ente querido. A dor é imensurável, insuportável às vezes, mas também é um convite a refletir sobre a vida, sobre o amor, sobre o vínculo eterno entre espírito e espírito. E não podemos esquecer da dor causada por erros e arrependimentos. Allan Kardec explica que todos nós, em algum momento, cometemos falhas, prejudicamos outros ou tomamos decisões equivocadas. A dor do arrependimento é intensa, mas também é um mestre silencioso. Ela nos ensina a responsabilidade, nos lembra da importância das escolhas conscientes, da necessidade de reparar, de perdoar, de evoluir. Você percebe como a dor, em todas as suas formas, é multifacetada? Ela é alerta, aprendizado, conexão, reflexão e transformação. E apesar de muitas vezes nos sentirmos esmagados por ela, Kardec nos convida a olhar para a dor com gratidão. Sim, gratidão, porque cada experiência dolorosa é também uma oportunidade de crescimento, de lapidação do espírito, de aproximação do que realmente importa, nossa evolução interior. E é justamente aqui que encerramos esta jornada sobre a dor. Mas não vamos parar por aqui. Se você deseja aprofundar ainda mais sua compreensão sobre a vida, sobre o que existe além da dor, sobre os mistérios que Allan Kardec nos revelou,
Eu convido você a assistir ao próximo vídeo. Allan Kardec responde: como é a vida após a morte? Nesse vídeo, você descobrirá como a existência continua, como a dor e o sofrimento têm um sentido dentro do plano maior da vida espiritual, e como podemos encontrar paz mesmo diante dos desafios mais intensos. Clique no vídeo e continue a sua jornada de conhecimento e evolução. Lembre-se, a dor não é inimiga, mas sim uma professora paciente. Cada lágrima, cada desafio, cada sofrimento tem um propósito. E ao compreendermos isso, abrimos as portas para uma vida mais consciente, equilibrada e espiritualmente enriquecedora.